Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Semin3 da CSN Mineração. E a gente está trazendo mais uma vez um conteúdo de ação aqui, espero que vocês gostem, curtam, deixa o likezão. Se você não for inscrito, se inscreva também, comente aqui porque a gente precisa aumentar o engajamento para o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente voltar a produzir uma maior quantidade de vídeo de ação. Se você curte a ação aqui no canal, chegue junto para a gente conseguir bater essa meta aqui de pelo menos 500 views aqui, meus amigos. 500 views, a gente tá precisando disso para a gente tentar aumentar aqui a quantidade de conteúdo de ação aqui no canal. E vamos começar aqui pelo preço teto de Décio Bazinho, preço justo de Benjamin Graham. Aqui eu vou falar nos últimos 3 anos exatamente porque a ação só tem 3 anos de distribuição de dividendos. Eu achei mais justo falar em 3 anos, apesar do preço teto exigir 5 anos para a gente fazer a média. Mas como ela não tem 5 anos, ela só vai completar 5 anos na bolsa, basicamente, ter todos os dados fixos no início de 2026. Aí sim a gente vai ter 5 anos para a gente tirar essa média melhor. Nos últimos 3 anos ela distribuiu R$ 2,09 de dividendos, preço atual de 5,47. Da última vez que eu fiz vídeo dela, estava quase 7,50, ou seja, ela caiu R$ 2 de valor, e o preço teto dela atualmente é R$ 11,61, que em relação ao preço atual dela, nos dá um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança de estúpidos 112,27%. Ou seja, se você curte dividendos, com certeza você investiria aqui. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum tipo de ativo, inclusive da Semin3. Estou passando informações para vocês, números para vocês estudam melhor e aí sim você decide se você monta posição aqui na Semin3, se você aumenta a sua posição ou se você até sai de vez dela. Já em relação ao preço justo de Benjamin Graham, ela possui um preço justo atual de R$ 5,13, o que nos dá um potencial de rentabilidade negativo, uma margem de segurança negativa de 6,19%. Eu sempre venho falando nos vídeos de ação o seguinte, que gente que investe pensando em Benjamin Graham, ele exige normalmente entre 30% e 40% de margem de segurança para investir nessa ação. Um dos critérios é mais ou menos esse. Ou seja, essa turma que investe pensando em Benjamin Graham, não investiria nela com certeza porque está com potencial de rentabilidade negativo. Se fosse uns 30%, ele já investiria com o pé atrás, porque ele quer 30% a 40%, preferencialmente acima de 40%. Então aqui com uma margem negativa, com certeza não investiria. Então temos um indicador dizendo para comprar e outro para se livrar. A gente daqui a pouquinho também traz as informações, o que os analistas estão falando da ação. A gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês. Aqui a gente vê o preço atual que eu já mostrei para vocês e ele teve uma mínima nos últimos 12 meses, já ajustado de dividendos, de apenas R$ 3,88. Meus amigos, estava muito barato nessa época, né? E uma máxima de estúpidos R$ 7,99. Ou seja, a gente vê que ela perdeu muito valor desse R$ 7,99 para cair para 5,47. E vai ver daqui a pouquinho quanto foi essa queda aqui no total. E por ela estar com esse valor de 5,47, o dividend yield está 12,75. Mas quando estava quase 8, esse dividendo aqui era mais baixo. Você vê que, ó, no ano passado, no começo do ano, ela estava custando um pouco, 4 e pouco, ó, 4,30, 4,40, caiu para cá nessa faixa de 3 e pouco, 3,90, 3 alto, né? E aí começou a subir, ó, 3,88 foi no dia 18 de agosto do ano passado. 18 de agosto foi 3,88 a mínima. Ela começou a subir, exatamente nessa época aqui, final de outubro até final de dezembro, a nossa bolsa subiu muito e a Semin3 decolou que nem um foguete. Você vê que daqui, por exemplo, do final de outubro até a máxima dela, ela teve um crescimento de cerca de 68% em meio. Um crescimento absurdo, estúpido. E dessa máxima dela aqui de 7,99, no iniciozinho de janeiro até hoje, ela já caiu cerca de 31,5. Ou seja, uma queda bem grande, mas que não é tão grande quanto a subida que ela teve. Agora a gente vai trazer para vocês informação aqui, Microsoft Stat, que mostra o que os analistas acham da ação no momento. Eles fizeram uma recomendação, 13 analistas, no dia 20 de março, ou seja, super recente, cerca de 4 dias atrás, na última quarta-feira, e desses 13 analistas, 10 disseram para manter, meus amigos. Para comprar forte, ou seja, ele considera que a ação tá tão boa que vale a pena você comprar. E 2 disseram para vender, ou seja, o negócio tá muito equilibrado. 2 dizendo para vender, mas não é a venda forte, 1 para comprar forte e 10 para manter. Então, na média, a gente tem o que? Manutenção. O que é manutenção? É aquilo. Se você tem, meu amigo, você nem é para comprar, nem é para vender. Se você não tem, não é para comprar. Basicamente é isso. E nos próximos 12 meses, o preço-alvo desses analistas é R$ 6,70. Ou seja, se passar disso, segundo eles, é mais ou menos aquele ponto que você vende as ações para colocar lucro no bolso e esperar depois uma queda. Esse tipo de ação, pessoal, para quem não sabe, é cíclica. Normal é isso mesmo acontecer. Ele sobe, vai até um valor e depois cai. Esse ciclo é normal, não é fora do normal. E a ação Semin3, ela subiu demais, enquanto, por exemplo, a nossa Vale 3, que é a principal desse segmento
da bolsa, não teve essa alta toda. A Vale cresceu muito menos do que essa, se valorizou muito menos do que essa naquele mesmo período ali que eu mostrei para vocês. Só que agora a gente já viu que ela está tendo uma queda no valor da cotação, tanto ela como a Vale. A Vale, como já não tinha subido tanto, também não caiu muito. Já a CMI, que tinha subido demais, perdeu um bom valor, como a gente já viu, cerca de 31% a menos. Vamos agora voltar lá para o site do Status Invest para trazer mais informações para vocês. Aqui nos indicadores de valuation, olhando aqui para o principal indicador, que é o dividend yield, para mim, a gente vê que em 2021 ela trouxe, que foi o primeiro ano que ela distribuiu na bolsa, foi apenas 6,97% de yield. E em 2022, estúpidos 22,58%. Meus amigos, foi um senhor dividend yield, 22,58%. Mas no final do ano passado, com todo o valor que ela ganhou, o dividend yield caiu. Por quê? Para quem não sabe, dividend yield é inversamente proporcional ao valor da cota. O valor da cota sobe, o valor do dividend yield diminui, considerando o mesmo dividendo distribuído. Então a gente vê que ela ficou com apenas 8,91%. E esses 12,75 atual que está mostrando é exatamente porque considera-se o mesmo dividendo do final do ano passado, que ela tinha distribuído, só que com uma cota menor. Então a cota diminuiu de valor, como o dividendo se manteve, o yield subiu. Por isso que está 12,75, porque esse valor aqui não está considerando nem a distribuição desse ano, porque não teve ainda. A gente vê que o P sobre L dela está quase 10, o que para mim é caro. Para mim, eu sempre olho com esse P sobre L pensando em 5 ou menos. O ideal é 5 ou menos. Para ações ligadas à tecnologia, a gente aceita um P sobre L maior, mas para uma empresa de mineração, esse P sobre L está alto mesmo. O P sobre VP está 2,62, para mim, o ideal é próximo de 1, ele está quase 3 vezes 1, então para mim não tá bom. Então temos dois indicadores ruins de valuation, a gente já viu que também o preço justo não está bom. Nisso é que a gente vai ver naquela questão, por que que 10 analistas disseram só para manter? É mais por causa dessa questão. Esse indicador de valuation está bom, que o ideal é abaixo de 10, para ser considerada barata a ação, está 5,21, então tá barata. A dívida líquida sobre patrimônio líquido está espetacular, por quê? Porque está negativa. Isso quer dizer o quê? Para quem não sabe, quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegar todo o dinheiro em caixa que ela tem e pagar todas as dívidas, sobra dinheiro em caixa. Então, perfeito. Ela não pode dizer que ela não tem dívida. E normalmente quando você está negativo, eles nem fazem o cálculo da dívida líquida sobre o EBITDA. Então, tá tudo perfeito aqui. Porque o ideal aqui é até 1 positivo e ela tá negativa. E aqui ele nem mostra exatamente porque seria negativo também se fosse fazer as contas. Em relação à margem líquida, pessoal, os analistas consideram boa a partir de 10. Eu considero boa a partir de 20. Aqui tá 17,76. Ou seja, tá quase boa para mim também. Mas ainda não está. Em relação ao ROI, os analistas consideram boa a partir de 10. Eu considero boa a partir de 20. Tá 26,92. Ou seja, para todo mundo está bom. Agora eu vou mostrar para vocês o mapa de calor que mostra quais são os meses que normalmente a CEMIG paga, para você já se posicionar. Mas antes disso, eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui CEMIG 3 na sua carteira? Ou você possui Vale 3 ou GGBR4? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão. Comente aqui também para ajudar a gente nesse engajamento, para o YouTube distribuir para mais pessoas, a gente bater essa meta de 500 views nesse vídeo, para a gente começar a retomar essa produção maior em ações, que eu quero trazer pelo menos um vídeo de ação por semana. Então a gente vê que atualmente, meus amigos, o padrão dela é trazer alguma distribuição de dividendos em maio e em novembro. Em 2021, que era o primeiro ano distribuindo, ela ainda trouxe aqui no mês de agosto. E como só tinha distribuído uma vez em agosto, ela fez o quê? Anunciou e pagou aqui no início de janeiro do ano seguinte, 2022. Esse é um dos motivos de 2022 ter tido também um dividend yield tão alto, porque pegou dividendos relativos a 2021, além dos dividendos relativos ao próprio ano exercício. Aí nessa combinação deu aquele dividendo yield estúpido. Agora um detalhe, você vê que ela sempre paga em maio e normalmente novembro, atualmente, desde 2022. Só que aqui ele indica apenas um mês do pagamento, mas não indica qual o valor aqui. Vou mostrar para vocês os valores. Aqui você nota, só vendo esse final de 2022 para 2023. Você nota que no finalzinho do ano, faz um anúncio com Datacom no final do ano para pagar só em maio do ano seguinte. Ou seja, ela fez isso em 2022 e fez de novo em 2023. Já tem dividendo garantido para ser pago agora em 2024. Mas é sempre um dividendo michuruca, que foi 1 centavo, agora foi 6 centavos. Só que ele não tá mostrando aqui. Essa tabela tá meio falsa. Era para estar mostrando. Só que em abril, ele fez mais um anúncio de dividendos para pagar também em maio. Ou seja, ele acumulou. Já tinha 1 centavo, colocou mais 11 centavos e meio. Aqui era 1,5 centavo. Então já ficou quase 13 centavos. Nesse dia 8 de maio, ele fez 2 anúncios, um de JCP e um de dividendos. Todos para pagar quando? 17 de maio. Ou seja, foram 4 dividendos com 3 datas com diferentes para pagar tudo em maio. Então, se você somar tudo que foi pago,
dá um dividendo bem interessante, porque aqui você vê 13 centavos mais 5, 18 centavos, 18 centavos mais 28 centavos, que dá 46 centavos, que foi pagar tudo de uma vez, mas com 3 datacon diferentes. E em novembro, ele pagou quanto? Praticamente 25 centavos. Então, dito isso, já tem uma datacon que foi anunciada no final do ano passado, com datacon no final do ano de 2023, a ser paga agora em maio de 2024, de 6 centavos, maior do que essa aqui. Então, provavelmente, meus amigos, não duvido nada que no próximo mês, que vai ter uma AGO, né, Assembleia Geral Ordinária, já seja feito o anúncio de alguns trocados aí a serem pagos em maio, provavelmente também. E não duvido nada que no iniciozinho de maio já venha mais um anúncio de dividendos a ser pago também quando? Em maio também. No ano passado, para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês. Esse anúncio de maio foi referente a lucro de exercícios anteriores que foram distribuídos, que foi decidido no dia 3 de maio de 2023 e foi pago 1,5 bilhão, que foram aqueles 28 centavos que a gente viu. Detalhe, isso aqui é referente a 2022, viu? Só que em 2023, a gente já sabe o lucro porque saíram os resultados já fechados do ano de 2023, que vão ser aprovados nessa Assembleia Geral Ordinária no mês que vem, no mês de abril, e a empresa teve um lucro maior do que teve em 2022. Ou seja, existe a possibilidade desse dividendo, além de acontecer, ser até maior. Então não duvido nada que nesse início de maio tenha um anúncio de dividendos em relação ao lucro de exercícios anteriores maior do que esses 28 centavos, seja tipo uns 30, 32 centavos. Se vier nessa faixa de 30 e 32 centavos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, seria o equivalente a 5,5% de yield só nessa distribuição de dividendos, fora aquela possível que ele faz normalmente quando tem essa Assembleia Geral Ordinária no mês de abril, que pode ser mais aqueles trocados. Só lembrando para vocês, esses 28 aqui foram só de dividendos, mas nessa mesma data ele também fez um anúncio de alguns centavos de juros sobre capital próprio. No total ficou 33 centavos na distribuição do mês de maio, fora aqueles outros que totalizou os 46 centavos que eu falei para vocês. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Agorinha mesmo, deixa aquele likezão, comente aqui, para ver se a gente bate essa meta de 500 views, para começar a voltar aos pouquinhos, ter mais conteúdo aqui de ação no canal. Se você é seguidor do canal, se você já está inscrito no canal e gosta de ação, não deixe de fazer isso para apoiar a gente e, consequentemente, esse maior volume de produção de conteúdo de ação. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!